Olá, crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Para iniciar a nossa aula de hoje, a gente vai estar orando. Feche os olhinhos e esteja acompanhando comigo em oração. Oremos. Senhor, meu Deus, vem estar diante da Tua presença, Pai, e pedindo que o Senhor venha estar nos abençoando, nos guardando, nos protegendo e abençoando a nossa semana que há de vir, ó Deus. Vem te pedir por essa aula de hoje, vem estar me usando, ó Deus, me dando sabedoria para que eu possa falar o coração de cada criança que está em casa. Eu lhe peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E vamos iniciar a nossa história de hoje. Hoje vamos falar sobre Rei Davi e o seu glorioso reinado. Para iniciar a nossa aula de hoje, vamos estar lendo 2 Samuel, capítulo 5, versículo 12. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 12. E aqui diz assim: E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo Israel. Eu vou ler novamente, criança, que diz assim: E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo Israel. Lembra que na última aula, crianças, eu estive falando com vocês sobre o rei Saul, a desobediência de Saul e a rejeição de Deus para com Saul? Então, neste momento, Israel precisava de novo rei conforme o seu coração. Então, o Senhor Deus mandou que Samuel fosse até Belém, à casa de Jessé, que ali ele encontraria o homem escolhido para ser ungido um novo rei. Chegando lá, Samuel disse isso a Jessé e pediu para que Jessé trouxesse os seus filhos. Jessé trouxe os mais fortes, os corajosos. Samuel olhou todos aqueles moços e disse que nenhum deles seria ungido o novo rei. Então, Samuel perguntou a Jessé se não havia mais nenhum homem. Então, Jessé disse que havia o seu filho mais novo, o moço que estava apacentando ovelhas. Quando Davi chegou, Samuel teve a certeza de que este seria o homem escolhido pelo nosso Deus, que este seria o homem ungido. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 13, Samuel ungia Davi, o novo rei de Israel. E aqui diz assim: Então Samuel tomou um chifre de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi embora. Neste momento, Davi foi ungido um novo rei sobre Israel. A partir deste momento, Davi já era grandemente usado pelo nosso Deus. Saul ainda era o rei que reinava sobre Israel, porém, Davi já estava chegando perto de Saul. Davi lutava ao lado do exército de Saul. Davi enfrentou gigantes, naquela história sobre Davi e o gigante Golias. Davi enfrentava muitos exércitos e Davi sempre saía vitorioso. Então, Saul começou a perceber que Davi estava sendo usado por Deus. Saul, movido de muita inveja e ciúmes, queria muito matar Davi, porque ele não queria que nenhum outro homem fosse rei sobre Israel que não fosse ele. Porém, Deus estava ao lado de Davi, Deus protegia a Davi. Então, neste momento, Davi estava sendo protegido pela mão do nosso Senhor Deus. Davi era muito amigo de Samuel, mas infelizmente, aqui no capítulo 1 Samuel, no capítulo 25, Samuel veio a falecer. Ele foi penteado e sepultado e toda Israel se ajuntou neste momento. Então, foi um momento muito triste, na trajetória da vida de Davi. O exército de Saul não tinha mais Davi do seu lado, Depois de toda a inveja e ciúmes de Saul, Davi fugia, de Saul para que ele não fosse morto. Então, o exército de Saul estava lutando contra os filisteus. Nesta guerra estavam todos juntos, estavam Saul, seus filhos, todos lutando contra os filisteus. Esta guerra está dita aqui em 1 Samuel, no capítulo 31. Aqui diz que os filhos de Saul foram mortos pelos filisteus. Quando chegou a notícia até Saul de que seus filhos haviam sido mortos
e que eles estavam perdendo a guerra, Saul pediu para que um de seus servos pegasse a espada e lhe matasse. Naquele momento, Saul não queria ser morto pelos filisteus. Infelizmente, neste momento, Saul e seus filhos haviam morrido. Davi ficou muito entristecido com a notícia de que Saul e seus filhos haviam morrido. Mais ainda, havia um filho de Saul que poderia reinar sobre Israel caso Davi não fosse ungido novo rei. Então esse filho de Saul, ele trabalhava para que ele reinasse sobre Israel e não a Davi. Mas este filho de Saul também foi morto. Aqui em 2 Samuel, no capítulo 5, versículo 12, é onde Davi é constituído o novo rei sobre toda Israel, que é o versículo-chave da nossa história. E aqui diz assim: e entendeu a Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara seu reino por amor de seu povo Israel. Davi se lançou ao trabalho do seu reinado, fazendo com que a sua família e com que a sua capital, que era Jerusalém, a cidade na qual ele escolheu reinar, fosse notada diante do povo. Davi trouxe grandes mudanças para o povo israelita, se mostrando um grande rei, um rei na qual Deus estava ao seu lado. Davi lutava contra vários exércitos, Davi era um rei vitorioso nas suas batalhas. Ele fez reformas religiosas e alianças com o seu povo. E não apenas isso, crianças. Ele administrava as mudanças do culto público e isso demonstrava a grandeza política do seu reinado. Davi, crianças, não era perfeito, Apesar de todas as mudanças que ele fez, Israel fosse uma nação que estava ao lado de Deus, Davi tinha muitas falhas, Davi pecava como todas as outras pessoas. Mas Davi se arrependeu dos seus pecados e Davi pagou pelos seus pecados, E Deus o fez um rei grandioso, um rei vitorioso, um rei na qual a gente possa se lembrar até hoje. Davi já estava bem velho, crianças. Aqui em 1 Reis, no capítulo 1, fala sobre a sua velhice, E como ele já sabia que a partir deste momento chegaria a hora dele, Então, neste momento, Davi pediu para que chamasse Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, Esses eram o sacerdote e o profeta daquela época. Então, neste momento, Davi pediu para que eles fossem chamados, para que eles elegessem Salomão, seu filho mais novo, o rei sobre Israel, Então, aqui em 1 Reis, a partir do versículo 32, Salomão era constituído o novo rei sobre Israel. Mas essa, criança, é a próxima aula. Vou estar lendo 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 14. 1 Crônicas 29, o versículo 14. Aqui diz assim, crianças: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que é teu tu damos. Aqui, neste momento, Davi estava dizendo que, apesar do reinado dele ter sido glorioso, vitorioso, toda a honra e toda a glória era dada a Deus, E a gente tem que trazer isso para nossa vida, criança. Às vezes a gente faz alguma coisa muito bem, às vezes a gente tem talentos em alguma coisa, e às vezes isso não é nem mérito nosso, Às vezes isso é mérito do nosso Deus. Então a gente tem que dar toda a honra e toda a glória a Deus, assim como Davi fez aqui. Então, crianças, a gente tem que estar sempre se lembrando do nosso Deus e do quanto Ele é maravilhoso, nos dando talentos incríveis, Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou estar orando para finalizar a nossa aula de hoje. Então, oremos. Senhor, meu Deus, venho estar diante da Tua presença, Pai, lhe agradecendo por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor tem abençoado e cuidado de nós segundo a Sua santa vontade, Deus. Venho estar diante da Tua presença, Pai, lhe pedindo que o Senhor venha estar abençoando a nossa semana que há de vir, ó Deus, venha estar nos guardando, nos protegendo como o Senhor tem feito até aqui, ó Deus. Muito obrigada por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Então, essa foi a nossa aula de hoje, crianças. Espero muito que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima aula, na qual a gente vai falar sobre Salomão. Tchau, crianças!